Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam Bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, Classe Leão de Judá. E hoje nós teremos uma aula especial a respeito de José, tá? Esse personagem bíblico, José, muito importante, nós temos muito a aprender com ele. E a nossa aula está baseada no texto bíblico de Gênesis 37, os versículos de 12 a 17, tá bom? Eu quero dar bom dia aqui para Débora, para Isadora, para Lara, Maria Luísa, para Manuela e para você que está nos assistindo aí. E antes de nós iniciarmos a aula, ou já iniciando, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Amado Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer, ó Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pela noite de descanso, porque o Senhor nos fez despertar mais uma vez com saúde, ó Pai, e podemos abrir os nossos olhos para contemplar as maravilhas das Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos também te pedir que o Senhor abençoe essa aula, abra os nossos corações, as nossas mentes, para entender aquilo que o Senhor quer de nós. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, então a primeira coisa, vamos abrir lá em Gênesis 37, versículos de 12 a 17. São 6 versículos e nós Estamos aqui no momento agora em 5 pessoas. E eu gostaria E, se possível, quem tiver com a Bíblia aí, cada um lê um versículo. Vamos abrir lá em Gênesis 37, a partir do versículo 12 até o 17. Vai Abrindo o microfone aí para confirmar, eu vou iniciar com o versículo 12, depois pela ordem que está aqui, a Débora leu 13, a Lara leu 14, ok? A Maria Luísa, o 15, a Manuela, se puder, ler o 16, E aí eu encerro com o 17. Tudo bem? Uhum. Então Tá bom. A Manu já encontrou aí? Ainda não. Então vamos esperar todo mundo abrir. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. A Manu vai ler o versículo 16. Então eu começo com 12, a Débora o 13, A Lara o 14, a Maria Luísa o 15, a Manu 16 e eu fecho com o 17. Ok? Podemos ler? Manu? Pode ser. Pode. Então vamos lá. Gênesis 37. 37 a partir do 12 até o 17. E como Foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. 14. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Traze-me notícias. Assim o envio do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Manu 16. Ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. É um texto curto, né? São 6 versículos, mas que a gente tem um pouco a aprender com esse texto. E o tema
da nossa lição baseada nesse texto é José, um adolescente obediente. Tá? Nós podemos aqui, resumidamente, o que nós podemos ver que aconteceu nesse pequeno trecho. Os irmãos de José, né, que eram os irmãos mais velhos, né, José era o mais novo, estavam apacentando o rebanho numa região. E José José estava com seu pai, né, seu pai era Jacó ou Israel, né, ele mudou o nome para Israel, Deus mudou o nome dele para Israel. E aí Israel, o pai, disse: José, vá procurar seus irmãos, vê se está tudo bem lá com eles. E José José respondeu: Eis-me aqui, sim, Senhor. Prontamente ele atendeu o pedido do pai. E ele foi. Porém, ele não os encontrou. Ele estava tendo dificuldades, né, para encontrar os irmãos. E aí ele encontrou um homem. E esse homem disse: eles não estão mais aqui. Eles foram para outra região, chamada Dotã. E então José foi e os encontrou. Tá? Resumidamente, foi isso que aconteceu. Então, como o tema nosso diz, José era um adolescente obediente. E a obediência, nós podemos falar que é uma ordem de Deus para nós, né? Os filhos devem obedecer aos pais. Lembra lá nos 10 mandamentos, tem um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra. É um mandamento com promessa. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é que a obediência é um dever dos filhos. E não coloca condições, obedeça se isso. ou se aquilo. Não, nós devemos honrar os nossos pais. E José honrou a Jacó, seu pai. Né? E veja que ele encontra dificuldades até. Ele poderia ter desistido. O pai Jacó enviou ele para a terra lá de Siquém, né? Onde primeiramente os seus irmãos estavam, porém ele não os encontrou. Então ele poderia ter voltado para trás: ó pai, eu não os encontrei, né? Poderia ter desistido facilmente, mas não, ele foi persistente, né? E encontrou um homem que esse homem o ajudou a direcionar, a guiar até onde os irmãos estavam. Outra coisa, José poderia ter simplesmente mentido para o seu pai, né? O enganado, ter ido até um certo ponto, ficado ali embaixo de uma árvore descansando, dado um tempo ali, depois voltado, falado: ó pai, eu já fui lá ver meus irmãos, viu? Tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Né? Ele poderia ter feito Feito isso também. E é interessante, assim, que às vezes a gente tem isso no coração, né? Essa natureza nossa de tentar enganar, de tentar dar o nosso jeitinho, de não obedecer. E É também necessário dizer que a obediência, ela deve ser uma obediência completa. Deus não se agrada de uma obediência parcial, uma obediência incompleta. Deus, ele se agrada daquela obediência integral, né? Ela é obediência completa. E isso que agrada ao coração de Deus. Aí Agora eu queria abrir para vocês aí. Alguém tem alguma experiência para contar? Se já aconteceu algo parecido com vocês? Por exemplo, às vezes a gente, né, quer dar um jeitinho, como eu falei, de obedecer, mas só de meia obediência, né, metade, e não obedecer completamente. O que vocês acham disso? Como eu falei também, a obediência, vocês acham que deve ser, que é um mandamento de Deus mesmo, ou hoje em dia não é bem assim? Alguém quer falar alguma coisa? Podem participar, gente. Não, eu acho que obediência é um mandamento de Deus, tem até na palavra escrito. E eu acho que isso que você falou, obedecer mais ou menos assim, eu acho errado, entendeu? A gente tem que obedecer. Às vezes, não é, tem aquele ditado, não é que a verdade dói, é que os nossos pais sempre querem o bem pra gente. E às vezes, aquele bem que o pai vai fazer não pode ser legal pra gente, mas no futuro a gente vai agradecer, então. Excelente, Lara, você tocou num ponto muito importante.
os nossos pais querem nosso bem, né? E às vezes uma ordem pra gente é chata, né? Mas é pro nosso bem, é pra gente aprender alguma coisa, é pra gente ter a disposição de ajudar. E da mesma forma são os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos de Deus visam a nossa proteção, a nossa santidade, né? Visam o nosso bem. E muitas vezes a gente não quer. Vocês já notaram isso? Parece que tudo que é para fazer, a gente quer fazer ao contrário, né? Vocês também têm essa percepção? Maria Luísa, você quer falar alguma coisa? É porque muitas vezes ali no momento que as pessoas nos dizem alguma coisa, a gente não entende muito bem o porquê daquilo. A gente não consegue enxergar que muitas vezes aquilo não é pro nosso mal, é sim pro nosso bem. E por isso que às vezes a gente acaba desobedecendo e a gente só vê as consequências na frente, né? A gente só enxerga que as pessoas estavam dizendo isso pro nosso próprio bem. Depois que a gente já comete o erro ou depois que a gente acerta. E eu acho que por isso que a grande maioria das pessoas acabam desobedecendo, principalmente as ordens de Deus. Porque Isso. às vezes parece tipo, que é mais fácil a gente desobedecer o que Deus diz do que seguir o que ele está falando. Sim, sim, muito bom. Duas coisas muito importantes que você tocou aí. Você falou assim que às vezes a gente não enxerga, né, o que é bom para nós. E os nossos pais têm uma visão mais experiente, né, da vida, já passaram por muita coisa. E Deus, então, que sabe todas as coisas, é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem o melhor para nós. Mas às vezes a gente é teimoso, né? A gente quer fazer do nosso jeito. E às vezes a gente acaba dando cabeçada. E aí a gente tem uma hora a gente tem que aprender, né? Mas não é fácil. A gente passa por situações difíceis mesmo. E outra coisa que você falou é a respeito de enxergar, o que você falou no final? Ai, nem lembro mais. Mas eu acho que era isso, então. E a Manu, quer falar alguma coisa, Manu? Não. Não? Débora? Você tá falando Abre o microfone. Não, o que a Manu falou é bem assim relativo à natureza humana, essa dificuldade, né, que nós temos de obedecer por não saber as consequências disso. Os pais, pela experiência que eles têm, eles já sabem a consequência, mas nós muitas vezes não enxergamos isso. E naquele momento parece não ser agradável obedecer. Mas aí vai um elemento que é a confiança. E a mesma coisa com Deus. A palavra de Deus diz que a nossa natureza, lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Então, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Então, não vai existir o desejo natural de nós obedecermos. Vai ser sempre uma luta. Assim como o povo desobedecia a Deus, o povo de Israel vivia se desviando. Por quê? Porque ele acabava não confiando em Deus, no Deus que estava prometendo, né? Fazendo as promessas, e Deus sempre colocava diante do povo: vocês têm a vida e vocês têm a morte. Obedeçam que vocês vão pelo caminho da vida. Então, depende desta confiança. Eles deviam saber quem é Deus, conhecer a Deus. Então, a mesma coisa acontece com a gente. À medida que nós conhecemos a Deus, através de Jesus, através da sua palavra, nós vamos confiando e sabendo que aquilo que ele nos manda fazer, nós podemos obedecer, porque vai dar em vida para nós. E com os nossos pais, que Deus colocou para nos dirigir, ser responsáveis por nossas vidas até um determinado período de nossas vidas, eles também sabem. Então, é essa confiança que nos leva à obediência, mesmo que não seja no momento, não seja agradável, né? Porque para Deus não tem meio termo. Assim como não tem meia verdade, não tem também meia
obediência, né? Metade da obediência, você é meio obediente. É Isso aí, ou é ou não é, né? E é realmente isso que a Malu tinha falado e que você comentou agora, né? De a gente ser confiante, né? Porque Deus sabe, sabe, né? Todas as coisas, nossos pais têm essa experiência. E a outra coisa que você falou, que a Malu falou também, que às vezes pra gente é mais fácil, né? A gente tem essa inclinação, né? Para sempre nos desviar, sempre desobedecer. Então a gente tem que ter essa confiança, tem que ter humildade, né? Tem que ter amor. Se a gente tem amor a Deus, tem amor aos nossos pais, a gente vai fazer o que eles pedem a nós, né? E outra coisa, a gente precisa pedir muito a Deus, né? Que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa de honrar os nossos pais, de sermos adolescentes obedientes. O mundo vai na contramão. O mundo, para você ser um adolescente descolado, ser um adolescente da galera, você tem que ser o dono do seu próprio nariz. Você não tem essa de de ter que dar, como diz, responder aos seus pais, né? Você é dono da sua vida, né? Pro mundo é isso que vale. Dar satisfação, né, Rodrigo? Isso, exatamente, dar satisfação aos pais, né? O mundo caminha nesse caminho, tá? É exatamente no caminho contrário do que José fez aqui nesse trecho, né? Ele obedeceu à risca, obedeceu completamente a seu pai. E a gente vai ver nas próximas lições aí como ele foi abençoado na sua vida, tá? E outra coisa, vocês sabem dizer quem, uma outra pessoa, uma pessoa mais especial, que obedeceu totalmente a seu pai? Alguém sabe? Esse Obedeceu totalmente. Obedeceu até a morte. Ninguém? Eu acho que foi Jesus. Boa, Manu. Exatamente. Jesus obedeceu ao Deus Pai, né, ao Pai Celestial totalmente. Ele veio a este mundo, né, se despiu da sua glória, do seu poder, se fez como um de nós, né, como homem, e sofreu todas as coisas, sofreu até o fim, né? Ele cumpriu a lei de Deus totalmente, coisa que nós não conseguimos. Nós devemos reconhecer isso também, que a gente não consegue, né? A gente não pode olhar essa lição de José como algo assim, nossa, eu tenho que ser como José, então eu tenho que ser um santo perfeito. Não é bem assim, a gente deve tentar, é lógico, mas a gente deve reconhecer que Jesus fez isso por nós. E como forma de gratidão, nós devemos trilhar esse caminho também da obediência, tá? Mas Jesus, ele foi o único homem que conseguiu obedecer os 10 mandamentos, obedecer 100% da lei de Deus. E ele foi na cruz ali esmagado por nós, né? Crucificado, derramou o seu sangue, e então nós temos o perdão, nós recebemos a vida eterna. Tá bom? Essa é a lição de hoje, então, que fique gravada nos nossos corações. Se alguém quer falar mais alguma coisa, se tem alguma dúvida, algo a acrescentar, a gente podem falar aí, senão a gente encerra, tá bom? A Débora, quem quiser falar, pode falar. Se ninguém quer falar, então Vamos fazer uma oração para terminar, tá? E desde já eu agradeço a todos vocês aí que entraram na aula, continuem firmes aí, tá? E só uma coisa, eu não sei se deu certo a gravação, tá bom? Depois eu vou ver, se deu certo eu mando para vocês, certo? Eu queria pedir para Débora fazer uma oração, então, para a gente terminar. Tá bom, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor revelado através de Jesus, que foi teu filho amado, obediente, ó Pai, até a morte, e morte de cruz, que tomou o nosso lugar, ó Pai. Porque por nós mesmos nós estaríamos, Senhor, condenados, Senhor, à morte eterna. Nós te louvamos porque somente através de Jesus, do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição,
Nós temos a vitória, ó Pai, nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós e podemos, Senhor, com a Tua ajuda, fazermos a Tua vontade, ó Pai. Nós rogamos a Ti que Tu nos ajudes para que tenhamos corações obedientes a Ti, ó Pai. Em especial, pedimos pela vida das nossas adolescentes. Tu sabes, Senhor, todos os desafios que elas estão enfrentando, todos nós, mas em especial este momento de suas vidas, Senhor, em que devem enfrentar, Senhor, este isolamento, esta falta de convívio com os colegas e tendo que estudar, tendo que estar em casa. Rogamos, ó Pai, que Tu ajudes a cada uma a ter um coração voltado para Ti, alimentar-se da Sua palavra e ter um coração obediente a Ti, Senhor, refletindo na obediência aos seus pais. Que o Senhor abençoe cada pai, ó Senhor, cada mãe, para que também sejam amorosos, para que instruam sempre na Tua palavra, Senhor, dos seus filhos. E que possamos, Senhor, colher os frutos da obediência. Te louvamos porque na Tua palavra nós temos muitos exemplos. E nós temos o exemplo na vida de José, Pai, que colheu os frutos da obediência a Ti, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre este domingo, que estejamos com os corações voltados para o Senhor. Em tudo que fizermos, Senhor, possamos glorificar o Teu nome. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.